Fala galera, e aí, tudo bom? Eu sou o professor Brunão e esse é o Mundo da História. Solta a vinheta aí. So many pieces all back together now. What's your vision? Pois então, a gente vai começar hoje, galera, uma sessão de vídeos na qual a gente vai falar resumos da história. E para começar, a gente vai começar com um cara que foi nosso, talvez, o grande presidente que o Brasil já teve ao longo da história, que foi o Vargas, Getúlio Vargas, né? Então a gente vai fazer um resumo, um breve resumo sobre Vargas. Tem alguns tópicos que a gente vai comentar de forma superficial, porque a ideia é um resumo, não uma aula específica, né? Então, vamos lá. Para começar, a gente tem que entender que a Era Vargas ela foi dividida em três fases. Primeiro, o governo provisório, que vai de 30 a 34. Segundo, o governo constitucionalista, que vai de 34 a 37. E depois, o tão famoso Estado Novo, que vai de 37 a 45. Bom, então a gente tem que entender também algumas ideias, o conceito, o contexto que a história vivia. Então vamos lá. A gente sabe que na República Velha havia política do café com leite e que de 89 até 30 houveram 13 presidentes baseados, né, nessa política do café com leite. Em 29, a gente teve o tal do crash da Bolsa de Valores de Nova York, que é quando o mundo começa a ter uma crise, né? E aí vai acontecer uma candidatura do paulista Júlio Prestes que vai mudar o rumo da nossa história, né? Vai quebrar com a política do café com leite, vai permitir que Vargas e João Pessoa entrem numa chapa, né? E no meio do processo, o João Pessoa vai ser morto, a vitória vai ser do Júlio Prestes e o Getúlio vai dar um golpe que vai chegar ao poder, que é o famoso golpe de 30. Você entendeu? Não entendeu? Não tem problema, a gente vai chegar lá, né? Vamos trabalhar alguns conceitos. Por exemplo, não tem como a gente falar de Vargas se você não entende a ideia de coronelismo. O que foi o coronelismo? Foi uma política dos coronéis que, desde de Dom Pedro II até durante a República Velha, o poder local, o poder das regiões estava concentrado na mão dos coronéis. E esses caras, esses coronéis, eles tinham muita importância política no cenário local, né? E junto com o coronelismo, também tinha o tal do voto do cabresto, que vocês já ouviram falar, né? Que era aquele voto que era direcionado. O peão ele tinha que votar em quem que o coronel mandava. Também houve na República Velha a valorização do café, a gente sabe, né? Vocês lembram muito bem disso. E a tal da política do café com leite. Bruno, por que política do café com leite? Bom, os dois principais produtos que o Brasil possuía naquela época eram o café e o leite, né? E essa política ela se baseava numa troca, num apoio mútuo de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, maior produtor de café, Minas, maior produtor de leite. Esses dois estados, eles praticamente se revezavam no poder da presidência. Uma hora era um presidente paulista, outra hora era um presidente mineiro. Uma hora paulista, outro mineiro. De vez em quando quebrava, mas era relativamente raro, né? Eleições de 30. O que aconteceu? Pela política do café com leite, o Washington Luiz, que era o presidente da época e era paulista, ele deveria apoiar o candidato mineiro, que seria o Magalhães Pinto. Só que em vez disso, o Washington Luiz vai apoiar o Júlio Prestes e com isso ele acaba com a política do café com leite. Quando o Washington Luiz resolve apoiar o Júlio Prestes, vai ser formada a Aliança Liberal. O que foi a Aliança Liberal? Nada mais é do que uma chapa que tinha Getúlio Vargas, tinha João Pessoa e o Magalhães Pinto resolveu apoiar, porque ele não podia candidatar, né, dentro da chapa, então resolveu apoiar. Então a Aliança Liberal nada mais é do que três estados que resolvem criar uma aliança. E durante o processo da eleição, né, acusações lá, acusações cá, vai ter a morte do João Pessoa, que era o vice do Getúlio Vargas.
Se a gente parar para pensar, na verdade não tem nada a ver, porque o João Pessoa, ele é morto porque ele estava tendo um caso com uma mulher casada. E esse marido, que era um militar da época, vai matar o João Pessoa. Lógico, pô, se eu descubro que um cara tá pegando a minha esposa, eu não sei o que eu faço, né? O cara resolveu matar o João Pessoa, né? Só que o problema é que esse militar, ele era aliado do Júlio Prestes. E aí você consegue imaginar o que vai acontecer. Peraí, um aliado do Júlio Prestes mata o vice do Getúlio? Então vai dar confusão, né? E aí vai acontecer a tal da Revolução de 30. A Revolução de 30, ela é marcada por algumas situações. Por exemplo, durante a eleição vai ter acusações mútuas. O Getúlio vai acusar o Júlio Prestes, o Júlio Prestes vai acusar o Getúlio Vargas, etc. e tal. No final das contas, o Vargas perde uma eleição. E essa eleição foi fraudulenta, de ambos os lados, né? Houveram votos de mortos, houveram votos de pessoas que não existiam, mas os dois lados fraudaram a eleição. Mas no final, o Júlio Prestes vence. O Getúlio Vargas, ele não vai aceitar, e a gente pode ver nessa imagem aqui do lado, né? Nessa imagem, que ele vai dar um jeito de conseguir alianças militares para conseguir implementar um golpe. Ele vai formar o que é chamado de junta pacificadora com Tasso Fragoso, Isaías Noronha e Mena Barreto e vão tomar o poder, né? Além disso, os tenentes do tenentismo, movimento tenentista, também vão apoiar Getúlio Vargas, junto com camadas urbanas, burguesia industrial, oligarquias regionais, e aí o Vargas vai tomar o poder. O Washington Luiz vai ser deposto e Getúlio Vargas toma o poder na Revolução de 30. E aí a gente entra na primeira fase, que vai ser a fase do governo provisório. No governo provisório, que vai de 30 a 34, o Vargas ele vai tomar algumas atitudes, né? Ele vai ter algumas posturas. Por exemplo, ele vai ter uma centralização política. Todos os governadores vão ser destituídos e ele vai implementar interventores em cada estado, né? E, além disso, ele vai governar através de decretos-leis. Porque para e pensa, se o Getúlio entrou no poder através de um golpe e havia uma Constituição, esse poder do Vargas ele é ilegal. Como você consegue transformar um poder ilegal em um poder legal? O Vargas, inicialmente, ele vai usar decretos-leis, né? Vai criar algumas leis para permitir que ele consiga manobrar a mecânica do Estado. Ele vai criar o Conselho Nacional do Café, ou seja, a gente percebe que ele vai valorizar os cafeicultores, apesar de controlar, mas vai valorizar. E também vai criar o Ministério do Trabalho, que aí vai ser uma das principais características de Vargas, né? Só que aí vai ter um problema. Os paulistas que apoiavam Júlio Prestes vão se revoltar. E em 32 vai ter a Revolução Constitucionalista. Pô, Bruno, que negócio é esse? Filho, pensa. O próprio nome fala. Revolução Constitucionalista. Revolução significa o quê? Mudança. Constitucionalista queria o quê? Constituição. Então, uma mudança na Constituição. Simples. Olha qual é o objetivo deles, né? Foi uma revolta paulista que queria uma Constituição porque Vargas tomou o poder de forma ilegal. Então, ele exigia, os paulistas exigiam uma Constituição e o fim do governo provisório. E quem que apoiava essa Revolução Constitucionalista de São Paulo? A classe média urbana, principalmente, também aliada de alguns cafeicultores. O objetivo, a gente viu aí, uma nova Constituição. Resultado, o que aconteceu? Bom, a verdade é que não aconteceu muita coisa, né? Tecnicamente, depois de 3 meses de lutas, os paulistas vão se render, o Vargas vai vencer, só que, na verdade, é uma vitória meio xelelé. Por que xelelé? Porque eles não queriam a Constituição? Em 33 o Vargas vai fazer, né? E a gente pode ver nessas imagens
que o movimento ele teve um grande impacto. Existiam cartazes convocando as pessoas para lutar em favor. Essa é a imagem de uma das batalhas. Perceba a dificuldade, né? Um canhão sendo transportado. O que mais marca a Revolução Constitucionalista é o surgimento de um movimento conhecido como MMDC. Com certeza você já ouviu falar. O que foi o MMDC? A verdade é o seguinte. Alguns estudantes, né, estavam fazendo passeata contra o governo do Vargas. Nisso, a polícia vai chegar para intervir e vai usar de brutalidade. E nessa confusão toda, 4 pessoas vão morrer, 4 estudantes, que vão ser o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses 4 caras vão se pegar iniciais deles e criar um movimento também contrário ao Getúlio Vargas, que é o MMDC, né? E esse movimento ele vai ter uma força muito grande dentro da Revolução Constitucionalista. Depois que a Revolução acaba, o movimento também acaba, né?